Fala pessoal, beleza? Só quero estar falando hoje aqui com vocês sobre um assunto que eu estava refletindo aqui, né, diante do encontro do Lula com o presidente Trump. E um dos assuntos assim, que foi bastante tratado entre eles, né, segundo a imprensa, foi a classificação dessas organizações criminosas, né, como o PC, né, e o CV, como organizações terroristas. Nós sabemos aí que os Estados Unidos vem fazendo uma forte pressão para isso. Alguns simpatizantes também aqui, como a direita brasileira, também veem isso como fundamental, né, para o combate a essas organizações. E com base nisso aí, eu queria estar ressaltando, né, se de fato isso tem fundamento, se é interessante do ponto de vista dogmático, ou isso aí é uma pura retórica que visa angariar votos eleitorais. Enfim, isso é um argumento puramente retórico, erístico, né, que visa só a vitória do oponente, mas não se funda em, pelo menos, num fundamento real, né, num argumento que ele seja de fato plausível, primeiro, com a realidade das coisas, né, o que é uma organização terrorista, e se de fato isso se coaduna, né, com o nosso ordenamento jurídico. Os Estados Unidos ele tem leis próprias. Nós temos uma Constituição Federal, que é a nossa lei própria também, a nossa lei doméstica. Portanto, nós temos que verificar se há um elo de correspondência, né, entre a nossa legislação e a legislação americana e entre a realidade das coisas, aquelas coisas que sequer dependem da lei, que são o que de fato existe. Eu estou lendo um livro que é Criminologia Mimética, do Bruno Eyring, acredito que esse é o nome do autor, e tem um capítulo lá sobre o terrorismo, né, que ele demonstra as fases do terrorismo, né, e esse terrorismo mais atual que nós temos, né, seria o terrorismo que ele vem ali, ele advém da Revolução Iraniana e da invasão soviética na década de 80, ambos os acontecimentos, né, a invasão soviética no Afeganistão. E lá começam a surgir essas células terroristas, né? Esse terrorismo mais moderno de suicídio para a pessoa que se mata para matar os outros, né? Diferente, por exemplo, Jesus Cristo, que ele aceita a morte dele, mas para salvar, né? Ali é uma morte para matar. Então, é uma inversão completa, ou seja, uma inversão realmente satânica, é uma coisa demoníaca, o terrorismo moderno, né? Acredito que seja o ápice mesmo do mecanismo de destruição. É aquela pessoa que ela se mata para poder matar os outros, né? Então, partindo desse pressuposto, né, que o terrorismo ele tem um caráter de morte, ele também tem um caráter de desestabilizar, né, um estado, até porque os ataques eles são pontuais, eles são motivados por crenças religiosas, ideológicas, né, sobretudo. Então, se ele é motivado por isso, como essas organizações criminosas, como PC e CV, eles poderiam ser enquadrados em atos terroristas? É difícil, né? Majoritariamente, sobremaneira, essas organizações terroristas, eles têm como objetivo tomada de territórios, né? Onde ali o Estado ele falhou, eles visam o mercado ilícito para lucrar. As motivações deles geralmente são financeiras, né? Há um quê também de motivação ideológica, do combate ao inimigo, que seria o Estado ou o opressor, sim. Há isso também. E eu também eu não duvido que nessas organizações terroristas, como Al-Qaeda, Estado Islâmico, eles também não tenham o intuito de lucrar, né? Sobretudo
os mais da cadeia hierárquica, né, superior. Porém, conceitualmente falando, né, historicamente, não é isso, como eles surgem, né? Então, é muito difícil falar que essas organizações criminosas comuns, como as facções, eles seriam terroristas. É muito difícil você ver um terrorista se matar, um criminoso se matar para poder matar uma população inocente. Geralmente eles têm uma guerra contra o Estado, né? Uma guerra contra as forças de segurança pública e inclusive contra o Estado, acabam meio que contaminando até os próprios jogadores, que acabam tomando essa capa de, como posso dizer assim, combatentes, né? Juízes que encampam para si essa missão, né, de, posso dizer assim, de um órgão de segurança pública, o judiciário como um órgão de segurança pública que, em tese, sua função não é essa, né? É mais para a polícia, realmente. Então, fica, né, um duelo entre essas organizações criminosas comuns e as forças de segurança. As organizações terroristas, em tese, o inimigo não é só o Estado, o inimigo é aquela etnia, é aquele povo, é aquela, podemos dizer assim, nacionalidade. Então todos são alvos em potenciais. É uma questão às vezes étnica, é uma questão racial, está mais envolvida, né? Então é muito difícil você comparar eles como de fato terroristas. E essa lei que surgiu agora, né, a lei antifacção, ela vem com uma resposta, né? Eu acredito, essa pressão americana, e uma resposta também ao que a população sente, né? A população, parte dela, parte legitima, acredita essas organizações quando determinados indivíduos vão para esses tribunais do crime, e a população aceita esse julgamento porque entende que ali houve de fato justiça ou vingança, né? Enfim, então eles acabam tendo um quê de legitimidade. Mas o Estado, ele não pode, né, aceitar isso, porque seria um Estado combatendo um Estado paralelo. Então essa lei antifacção, com seus dispositivos como isolamento de líderes, vedada a progressão de regime para certos indivíduos, que acontece no regime, nos presídios de segurança máxima federal, progressões de regime exageradas, porcentagens exageradas, né, para que uma pessoa ela saia de um regime fechado e vá para um semiaberto, são pontos que demonstram que essas organizações criminosas elas podem ser vistas como terroristas. O Estado nomeou o inimigo. Será que essas legislações, por exemplo, legislação antifacção, ela se coaduna com os direitos e garantias fundamentais? Muitos vão falar, mas esse ponto de vista garantista é uma certa conveniência com o crime, é um ponto de vista elitista, que vivem em localidades que são distantes e não sabem como essas organizações elas oprimem determinadas regiões mais periféricas. Por exemplo, nós temos notícias, né, que em determinados locais há a cobrança de taxas, né, para que a segurança seja feita, e aqueles que não pagam eles são expulsos, né? Então, quando a legislação ela nomeia que se você for de uma organização criminosa ultraviolenta você vai ter uma pena elevadíssima, é uma forma de resposta ao que a sociedade também está pedindo, evidentemente. Mas, ao mesmo tempo que a sociedade pede isso, a sociedade também pede que eles ajam. É um paradoxo, né? Como é que você resolve isso? O Estado, em tese, deveria agir mais forte, né? Mas ele agindo mais forte, será que ele respeita as garantias e direitos fundamentais? O Bukele, né, em El Salvador, ele falou que para combater essas organizações criminosas, o Estado ele não pode ser conivente com elas, porque se o Estado não consegue combater, é porque o Estado é cúmplice, né? Ele disse. Então será que para que ocorra o desmantelamento
desse tipo de organização seria o caminho de vocês ocorrer uma supressão de direitos e garantias fundamentais, essa pode ser um ponto de vista. Outro ponto de vista é nomear como organizações terroristas. Mas nomear como organizações terroristas entra nessa parte do conceituamento do que é uma organização terrorista. E do meu ponto de vista, eles não são. Não há como você enquadrar essas facções criminosas como organizações terroristas. Eles não têm um fim ideológico, um fim religioso. Então, o ponto de vista que eu acredito que seja não do ponto de vista da nossa dogmática correto, mas do ponto de vista político pode ser. Do ponto de vista como você nomear eles como inimigos do Estado. E aí seria uma guerra ao terror, não ao terrorismo. O terror entendido como atos violentos, né? Então o Estado ele poderia, e aí nós teríamos que ter um outro regime jurídico para que ele solapasse, né, de uma forma assim que ele desintegrasse as organizações, e aí nós teríamos que ter supressão de garantias e direitos fundamentais. Evidentemente, com essa Constituição nós não temos como fazer isso, tá? Então é você partir para esse caminho, o caminho do inimigo, uma lei que ela realmente ela vá ser bélica. A lei antifacção, ela é bélica? Ela é bélica, pessoal, no meu ponto de vista. Ali é uma legislação que ela não respeita a Constituição Federal e ela nomeou os inimigos, que são essas facções criminosas, organizações criminosas ultraviolentas. Muito interessante. E com base nisso aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tenho um livro, e agora o meu livro é voltado para o Tribunal do Júri, né? É esse livro aqui, tá? A Experiência de Ordem no Tribunal do Júri. Para quem tem interesse, está na Amazon, disponível na Amazon. E um dos pontos que eu trago nesse livro, só que é no júri, é que a população, quando vai julgar um determinado delito, ainda mais crimes contra a vida, né? Ela normalmente quer fazer o quê? Vingança, justiça, né? Por quê? Porque esse tipo de crime, ainda mais quando envolve uma certa tipo de vítima, idosos, crianças, ele gera na população um clamor, né? Que a resposta ela tem que ser firme. Porém, a população já está tão de saco cheio de corrupção, de doenças, de pobreza, que são causas que, em tese, elas podem desencadear um crime. Mas isso influencia no julgamento. Então, o que pode ocorrer ali é um contágio, né? A população ficar tão mimetizada, mimetizada no sentido de que todo mundo começa a imitar os outros, todo mundo começa a odiar o crime e o ato criminoso. Então, temos uma crise. E aí a população pode vir e condenar você, evidentemente. Às vezes você até sendo inocente. E a mesma lógica de ódio se aplica às facções criminosas, de certa maneira. E quem vai, de fato, responder a esse anseio popular são os legisladores, né? Que, com base nessa indignação de alguns, eles criam leis desse jeito. São leis populares, leis populistas, que a população apoia. A maioria, acredito que apoia. Do ponto de vista da multidão, não do ponto de vista da dogmática. Do ponto de vista legal, essa lei é completamente, do meu ponto de vista, ilegal, inconstitucional. Então, é uma questão macropolítica em que o contágio ele já foi para um país inteiro. De forma que a resposta estatal ela vai ser opressora. E da mesma medida a que a resposta estatal vai ser para oprimir esses membros dessas organizações, esses membros também vão dar uma resposta na altura. O que nós podemos gerar aqui é um conflito, uma rivalidade, e toda rivalidade ela tende a escalar para um extremo. E aí o que eu acredito que possa gerar mais violência, né? A violência, ela gera mais violência. É o mecanismo desse mundo, né? Nós temos o perdão, né? É uma questão mais bíblica. Eu acho que é uma questão até mais espiritual, individual. E numa questão social mesmo, macropolítica, nós não temos como
sair, sabe, desse mecanismo da violência. Acredito que cada vez mais ocorrerá esse tipo de coisa, os ânimos tendem a aflorar, as legislações tendem a ficarem mais duras do ponto de vista penal, e é isso, né? Então, pessoal, minha reflexão foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí.